Olá, pessoal. Aqui é a Amanda Piontekowski, do Orientação do Alto, e hoje a gente vai falar sobre os temperamentos aplicados aos personagens de Ruptura. Pois é, gente, quando eu assisti a série, eu percebi que eram quatro, né? Quatro pessoas naquele setor, né, de refinamento de macrodados. Aí eu falei, deve ter alguma correspondência com os temperamentos. Mas, assim como boa parte das narrativas, das séries e filmes, né, que a gente assiste, também possuem, né, uma certa correspondência, mas às vezes é sem querer, às vezes é por coincidência do destino, né? A gente nunca sabe. Mas eu achei incrível como eles de fato falam sobre os temperamentos. Então tem algo sim de relevante para a gente estar estudando, estar aplicando, né? E tem algumas discordâncias ali entre os fãs, né? Porque na série eles ainda não explicitaram qual que é qual, a gente meio que consegue captar algumas, né, algumas influências, mas para quem não conhece a fundo sobre temperamentos, pode ficar um pouquinho difícil de discernir, né? Principalmente porque jogar no Google e falar, temperamento, a gente vai ter várias linhas que falam sobre os temperamentos, né? Dentre elas a psicologia, a alquimia, e a gente também tem isso na astrologia. Bom, eu vou trazer a visão da astrologia, por isso que eu vou explicar também como que a gente vê isso no mapa, mais ou menos, tá? Não fiquem então na expectativa. Eu tenho já alguns vídeos aqui no canal falando sobre alguns mitos que a gente encontra por aí, né? Principalmente aquele que fala assim, é a quantidade de planetas em determinado elemento que vai falar sobre o seu temperamento. E não é assim que funciona, tá? O temperamento para astrologia se deriva da parte da astrologia médica, quando ela era usada de forma medicinal, ou seja, médicos eram astrólogos também, porque eram os sábios, os curandeiros, né? Então eles tinham essa propriedade de usar de uma forma conjunta. Então, não tem essa correspondência. Na verdade, é um cálculo específico e a gente discerne muito bem o temperamento da constituição física de um temperamento comportamental. Então, a pessoa pode ter alguns atributos de algum elemento, né? E ao mesmo tempo a manifestação comportamental de algum outro. E é claro que um interfere no outro, porque a gente vai ter o nosso corpo físico, a gente vai ter a nossa personalidade, a gente vai ter o nosso humor, nossa mentalidade, a nossa forma de ver o mundo e de se comunicar. Então a gente compartimenta isso e ao mesmo tempo um pode sim interferir no outro, principalmente a mentalidade, né? Que normalmente é o que se destaca um pouco mais. Mas na maioria dos casos, na maioria mesmo dos casos, aí ainda bem, inclusive, né? O temperamento ele não é muito bem definido, assim como é para a psicologia. Então, a psicologia, né, dentre várias linhas e várias análises de personalidade, eles trazem uma categorização muito específica de cada componente, seja de temperamento com notas de umidade ou notas de secura e coisas do tipo, e tem uma descrição, né, muito detalhada ali de cada comportamento. Para a astrologia, a gente vai ver o indivíduo como algo único. Então, ele não vai ter exatamente essa compartimentação ali, digamos, né? Uma classificação como 100% fogo, 100% ar, 100% água e 100% terra. A maioria é realmente muito misturado. E às vezes até um planeta se destaca, um planeta que pode ser que descreva, a pessoa vivencie aquele mito, então ele vai ter uma manifestação física e assim por diante, tá? Mas como são muitos detalhes para a gente estar estudando, assim, né? Pá, assim, logo de cara. Vamos para o básico, vamos lá, vamos voltar, né? Para a origem disso, como é que, da onde que se tirou essa coisa de elemento? Por que que é tão importante, né? Bom, a gente vai ter essa derivação dos alquimistas, né? Olha só que maravilha. Uma ciência muito antiga que observa as leis da natureza, né? Não é nada de mágico, nada de superpoderes, não. É simplesmente observar a manifestação da natureza e a partir disso começar a interferir de uma forma também natural, né? Conforme as leis da natureza. Então a gente vai ter a observação de que cada elemento, cada componente, cada estação, tudo, absolutamente tudo, vai conter alguma combinação dos humores, tá? E dentre os humores, que é algo mais antigo que os elementos, nós vamos ter ou tá quente, ou tá frio, ou tá úmido, ou tá seco. E é simples assim. É claro que dentro disso a gente vai ter várias modulações, principalmente dentro do calor e do frio, né? Que é às vezes até relativo.
mas de uma forma ou de outra vai ter algo que vai se destacar, porque se tem calor, não tem frio, né? E se tá úmido, não tá seco, não tem como. Se tem um pouquinho de algo úmido, não, já não tá seco. E se tem um pouquinho de calor, já não está frio, né? E é claro que a gente vai ter as várias modulações, mas a partir disso a gente percebe algo como, por exemplo, os objetos inanimados, eles não possuem calor, eles não emanam calor, então eles são frios e, na sua maioria, secos. Simples assim, tá bom? Já a vida, o ser vivo, a vida em si, tudo que se move e tem vida própria, tende a ser quente e úmido, né? Por mais que a gente às vezes passe um hidratantezinho na nossa pele ressecada, né? Mas o ser vivo, ele tende a ter um calor, né? Um calor próprio, um calor, né? Devido à circulação, aos órgãos aquecedores do nosso corpo, né? Então a gente tem um certo nível de calor e alguns mais e outros menos. E aí que a gente entra no temperamento, né? Mas voltando aqui, só pra gente finalizar rapidinho e a gente já vai entrar nos personagens. Calma, respira, respira. Se tá muito ansioso, pode pular o vídeo, não tem problema, pode acelerar. Então, a gente vai ter a combinação de calor e umidade, calor e secura, frio e umidade, frio e secura, tá? E essas combinações é que vão derivar os elementos. E as estações, elas possuem correspondência com esses elementos, os signos possuem, sim, correspondência com esses elementos, e os planetas também possuem, sim, correspondência com esses elementos. Essa é a aula básica da básica da básica do meu curso de astrologia. Então, quem ama e é fascinado e quer realmente aprofundar nesse conteúdo, vai ter aula específica sobre os humores e a derivação deles e aplicação nos elementos e, consequentemente, nos temperamentos, mas de uma forma bem simbólica, para que você consiga ler o simbolismo, né, entender e começar a aplicar. Então, você vai ver a pessoa e vai conseguir descobrir, né, automaticamente como é que está equilibrado ou não. Quando a gente tem um excesso, a gente vai ter um desequilíbrio. Então, uma pessoa 100% um temperamento, ela obviamente vai ter desequilíbrios de acordo com aquele temperamento, né? Não tem como, não tem muito para onde fugir, né? E eu fiz aqui pra gente uns slides, né? Ah, claro, né? Tinha que ter alguns slides pra gente é, é, ter aqui, né, um pouquinho acompanhando pra gente falar um pouquinho sobre, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem também. E, pois bem, aqui estamos nós. Então, assim, na abertura eu já reparei, olha que interessante, a gente tem aqui quatro, né? E a gente tem aqui uma cruz, né, que se move, né? A gente tem essa coisa que simboliza a movimentação da vida, do yin do yang, né? Claro e escuro, dia e noite, essa modulação e alternação entre eles, que é, na verdade, o que corresponde todas as estações, né? Todo o movimento do dia e da noite, toda a movimentação do ciclo da vida. Achei fascinante. Eu falei, alguma coisa tem aqui. E olha só, quatro, né? Então a gente tem o Irving, a gente tem a Halle, a gente tem o Mark, e a gente tem o. Esqueci o nome dele, mas logo vem. A Darwin, não lembro, logo vem o nome dele. Então a gente vai ter quatro, né? Embora a gente não saiba se tem realmente essa correspondência com os outros setores ou não, a gente já conheceu na série que não são todos os setores que vão ter essa correspondência, né? Tem o setor mesmo de óptica e design que eles não têm, né? É, essa é, tem muitos outros funcionários e tem aquele cara das cabras que é só um, então, enfim, né, a gente tem alguma coisa aqui. E aí, na série, no decorrer da série, a gente tem o discurso do senhor Kier, né, que é o fundador da Lumon, e nesse discurso na área da ala de perpetuidade, que é tipo um grande museu que eles têm lá, que eles dão uma escapadinha quando a Halle começa a dar aqueles tilts, né?
E aí eu peguei e falei, nossa, isso aqui é muito importante. Realmente ele fala, né? Então tem uma tradução livre minha aqui que vai ficar mais fácil, né, para quem não tá no inglês, mas eu vou comentar um pouquinho sobre a forma de tradução, tá? Sei que a morte está próxima de mim, porque as pessoas começaram a me perguntar o que considero a grande conquista da minha vida. Eles desejam saber como deveriam se lembrar de mim enquanto eu apodreço, né? Não é bem essa palavra que usa no português, mas eu acho que na verdade, é uma coisa que se finda, né? Na minha vida, identifiquei 4 componentes que chamo de temperamentos, dos quais derivam toda a alma humana: aflição, alegria, temor, malícia. Não foi, na verdade, ele que descobriu, isso é uma coisa muito antiga. Mas tudo bem, né? Tem muito, é, ah, muito psicólogo jovem que fala que descobriu isso, né? Tá bom. O caráter de cada homem é definido pela proporção precisa que reside nele. Entrei na caverna de minha mente e lá os domestiquei. Se você domar os temperamentos como fiz com os meus, então o mundo se tornará apenas seu apêndice. É esse grande e consagrado poder que espero transmitir a todos vocês, meus filhos. Então a gente vai ter nessa derivação. Então a gente tem ah, o calor e a umidade, o sanguíneo, o calor e a secura, a cólera, a gente tem a frieza e a umidade, a fleuma, né? O inverno e a frieza e a secura, o outono, a melancolia, né? Mas ele coloca aqui aflição, alegria, temor, malícia, né? Woe, frolic, dread, malice, malice, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o woe é uma palavra que ela soa como um ai, um lamentar, né? Tem até aquele poema que ficou famoso depois da Wandinha, né? Da série da Wednesday, na verdade, né? Não é Wandinha, é Wednesday. Então a gente vai ter The Wednesday Kids Full of Woe. Então, a gente pode ter essa tradução como aflição, angústia, um pesar, uma desgraça, é realmente algo muito, sabe, uma tristeza da alma, algo muito. E esse som, essa palavra, ela é um lamentar, né? Ela vai ter essa conotação. É cheia de ais, né? Tem até uma das traduções que é o ai em si, que a gente fala como quando dói, né? Então, essa aflição, né? E aí a gente vai ter o frolic, que ali não é simplesmente uma alegria, não é como um joy, um happy, né? O frolic é um frenesi, aquela pessoa que é gracinha, que é brincalhona, que é inquieta, né? Aquela coisa assim, uma pessoa muito, que é um sanguíneo, né? Não tem como não corresponder com o sanguíneo. E aí o temor, que é o dread, então é tranquila essa tradução, porque é mais do que um medo, né? É um medo muito forte, intrínseco. E a malícia também como um quê de maldade, né? De perceber as coisas e às vezes até mesmo causar algum tipo de mal, né? Então a gente vai ter essa correspondência. Mas bem, gente, então a aflição, essa alegria, esse temor e essa malícia. É interessante pegar essas palavras no inglês e ver o contexto delas nas frases para entender melhor, porque a tradução ela não ficou exatamente precisa. Na verdade, não sei se teria alguma outra palavra para descrever, mas trazem um apanhado de contextos que é um pouco diferente, né? Não é a aflição, a gente pode ficar aflito de preocupado, a gente pode ficar aflito de incômodo, aflito de excesso de energia, aflito de falta de energia. Então é uma modulação muito grande. Mas quando a gente passa para o inglês, a gente vê que ele tem uma conotação muito mais e bem negativa, realmente muito difícil, muito desesperançosa, né? Então é algo que impede a movimentação, né? E esse impedir dessa movimentação, ela vai muito conforme o contexto. Então demanda, claro, eventos, mas esses eventos não paralisam, mas eles também não trazem movimento, né? Eles se recolhe, a pessoa aflita, ela é recolhida, é uma dor na alma, e é uma dor é, fria e úmida, tá? É uma dor fria e úmida, ok?
porque ela está comparado com a tristeza, e a tristeza, normalmente a gente faz o que? A gente chora, né? A gente enche de catarro, então a gente tem os líquidos, a fleuma que ela acaba saindo por esse excesso de umidade e também adoece os pulmões, né? O pulmão precisa de umidade também, gente. E as doenças correlacionadas com o pulmão, normalmente a gente vai ter os resfriados, então, novamente, frio e úmido, né? A tristeza, ela permeia toda essa manifestação fria e úmida. Já ao contrário, muito diferente, a gente vai ter esse frenesi, essa alegria, como algo mais enérgico, uma energia, né? E essa energia, a gente, quando tá com frio, a gente fica agitado demais? Não, a gente quer se aquecer, a gente quer ficar paradinho, né? Quando tá quente, mas não quente com umidade, né? No modo médio, que é o que é favorável à vida. Então, a gente vai ter essa alegria. Então, a alegria, ela é relacionada com a primavera, ela é quente e úmida, ela é agradável. Ah, mas eu prefiro inverno, Amanda. Eu prefiro inverno, eu odeio calor, odeio primavera, me dá alergia. Enfim, gente, cada um prefere uma estação mesmo, tá? De acordo com o próprio temperamento e com. Poxa, eu também não gosto do verão do Rio de Janeiro, não, gente. Tô sofrendo, pagando minha língua, dizendo que eu gostava de verão, eu gostava do verão lá, tá bom? Então não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a relação que é propícia para a vida. É simples assim. A maior concentração de seres vivos a gente tem onde? Nas florestas quentes e úmidas, entendeu? Calor e umidade é o propício à vida. Então a gente vai ter a relação com Júpiter, principalmente, que ele é o único planeta quente e úmido, ele é correspondente ali à seiva da vida, né? Aquela coisa assim, né? De expansão, enfim, né? Ele é muito fértil. E aí, em comparação, a gente tem a frieza e a umidade, né? A umidade com a frieza, que é a frição, a gente vai ter o inverno, né? Que ele é frio e úmido. Então, essa correspondência com o recolhimento parece que deixa tudo mais frio ainda. É algo que é apático, que vai com a corrente, que se deixa levar, né? Que assume, às vezes, uma personagem conforme o ambiente, né? Então, a água, ela é um elemento mais puro, porque não tem como a gente modular ou controlar a água. A gente precisa da água, a gente precisa da umidade, né? Mas ao mesmo tempo não tem como a gente, claro, a gente consegue pegar a água, né, e guiar ela ou congelá-la e armazená-la, mas é muito diferente, como por exemplo, a terra que a gente realmente consegue modulá-la, né? A gente consegue, tem uma materialidade nela. Na água, ela escorrega, é difícil ter um domínio, né? É, o ar, né, que é correspondente à alegria, o sanguíneo, a primavera, também tem essa correspondência tanto com as informações, com se relacionar. Então, são que passa pelo ar, né? As transmissões. Então, tem uma vontade de se relacionar, né? Porque o se relacionar é o que é propício para gerar mais vida, né? Quando tem um casal, então, pois é. E aí a gente vai ter o dread, né? Que é o temor. Calma que a gente já vai para lá. O temor, quando a gente está com muito, muito medo, o que que acontece? Há uma paralisação, um recolhimento. Então ele é frio, mas ele também é seco, porque a secura, ela impede a movimentação, tem um atrito que é desagradável, né? E aí a gente vai ter a malícia, que a gente vai ter uma correspondência com o verão que ele é quente e seco. O calor, ele expande, né? Ele dilata. O frio, ele recolhe, tá? A gente já vai explicar um pouquinho melhor. Aí a gente tem o quadro, né, gente? Eu não mostrei sem querer, mas olha que fantástico que é esse quadro. Ele é fantástico. Então a gente vai ter aqui, é, a gente tem aqui o Senhor Kier, né? O Senhor Kier, ele tá com um chicote, né? E ele tá domando esses quatro elementos aqui, né? E a gente pode reparar esse jogo de luz e sombra aqui, né? Então a gente tem essa parte escura, indomável, sem conseguir ver.
escondida, e aí a gente tem um sol aqui, um céu já sem nuvens aqui, né? E uma luz que emana dele, como se ele fosse o sol. Olha só que interessante essa pintura, né? Então ele tá aqui domando a escuridão, provavelmente como ele falou dentro dele, né? E aí a gente tem aqui um Áries aqui, né? Um carneiro. A gente tem uma noiva. Olha só a cara dela de ai, de uou, aflita, né? Aí a gente tem aqui uma velha, né? Olha a cara de amargura que ela tem aqui, né? Amargura. E a gente tem um bobo da corte. Quem que é o bobo da corte? É aquele que diverte, que alegra, né? Que esconde algo também, né? Porque os bobos da corte, eles eram os espiões dos outros reis, né? Mas tudo bem. Enfim, então a gente tem aqui um domínio, né, dos temperamentos. Ahn, enfim, pois bem, vamos lá. E aí a gente tem aquela cena icônica, né, com um chão de maçonaria. Muito bom, que é o chão de xadrez, né, gente? É o chão de xadrez. E, gente, é realmente algo bem peculiar, né? Bem peculiar. Sem nem o que dizer em relação a isso. É bizarro, que é a festa do waffle, né? Eu fico sem palavras toda vez que eu lembro dessa cena bizarra. Mas vamos lá, né? Aqui. Normalmente a gente tem a ordem da primavera, verão, outono e inverno, né? Que é o começo da vida, quando tudo começa a germinar, florescer. Aí a gente tem o ápice da vida, verão, fase adulta, né? Um jovem adulto, muita energia e a gente vai começar a ter uma queda, um recolhimento, que é a vida adulta, quase terceira idade, e a fleuma, ela já é mais idosa, mas também ao mesmo tempo ela pode ser um recomeço, né? Porque os bebezinhos em si, eles têm um quesinho de fleuma, porque eles são passivos, e eles são molinhos, tudo que acontece no ambiente, na gestação, até uma certa idade, uns 3 aninhos, ele manifesta muito uma correspondência com os pais, então ele também pode ser ali essa primeira fase, né? Então a gente vai ter aqui a, a noiva, né? A jovem, correspondente à fleuma. Olha só, o olhar de aflição, as sobrancelhas arqueadas, o formato da boca, como a gente vê uma tristeza, uma preocupação aqui, né? É, Eu queria a canetinha que apagasse, né? Mas tá tudo bem. Como é que é essa Smart Pen? Ah, não, também não quero isso. Tá bom, vamos lá. Aí a gente vai ter, então, inverno, primavera. Primavera, a gente vai ter o bobo da corte. Olha como é forçado esse sorriso, né? Um sorriso até meio bravo, com uma raiva, uma coisa enérgica, né? O nariz masculino, proeminente, né? Porque a gente também tem essa angulação aqui no maxilar. A gente tem elemento feminino, masculino, embora seja representado por uma mulher, porque a umidade, ela dá um quê de feminilidade, tá? Então, umidade, frieza e secura são humores mais yin, femininos. O único elemento yang que nós temos é o calor, tá? O calor. Porque secura também não tem uma facilidade de se relacionar, né? Frieza, umidade, a umidade tem um pouco de facilidade de se relacionar, mas ela não tem energia para ação, ela não vai para ação, né? É, o único que tem ação é o que tem calor. O que tem calor normalmente tem vida, tem movimento, tá? Então a gente vai ter uma certa masculinização aqui também. É, Aí a gente vai ter o verão, né? E uma representação de Ares, e é o único homem que a gente consegue ver naquela dancinha sinistra, né? Bem sinistra, convenhamos, bem muito sinistra. E a gente sabe a gente sabe que é um carneiro por causa do tamanho dos chifres, tá? Porque se fosse o bode, ele é um chifre um pouco mais curto,
tá? Do que o carneiro. O carneiro ele enrola um pouco mais. Então, ele tem essa relação até com Áries, né? Então, é quente e seco. Embora Áries ele seja o correspondente da estação da primavera, que ela é fria e quente e úmida, tá? Quente e úmida. Mas é a estação do Sol. Mas o elemento em si que é fogo, fogo é quente e seco, tá? E aí a gente tem a melancolia, que é correspondente ao outono e ao fim da vida, ok? Pois bem, a gente consegue ver os cabelos grisalhos, um olhar mais para baixo, né? Um pesar, uma tristeza, enfim, vocês entenderam. E aí a gente tem, né? Eu trouxe algumas notas, né, da minha apostila, mas eu acabei falando, né, bastante coisa já enquanto eu fui explicando, né? Como eu falei, gente, tem no curso uma aula bem mais didática, onde a gente vai falar primeiro, explicando a umidade, aí a secura, aí o calor, aí a umidade, aí a gente vai correlacionando cada um, pegando exemplos, é bem mais de observar, enfim, e aí vai construindo um raciocínio. Como aqui é uma aula aberta e nem sei se está todo mundo interessado em saber de uma forma profunda, né? Fica um pouco mais complicado de eu estar explicando com detalhes. Eu peguei esse desenho aqui porque, a priori, eu achei que ele estava quase correto, né? Mas o cinza, no caso, o Dylan, né? Ele é mais sanguíneo, tá? Ele é bem Júpiter, dá pra ver. Ele é mais cheinho, então ele tem uma coisa expansiva, né? Bem diferente. O melancólico, ele é frio e seco, seco, Saturno. Então não tem a massa, né? Puro osso, o osso proeminente. É uma coisa melancólica, né? Já o Mark, não tem dúvida, tem até um elementinho aqui, água, né? É bem evidente isso. Ele é muito melancólico, muito fleumático. A tristeza, o alcoolismo, o ficar preso na situação emocional, querer se conectar novamente com a esposa falecida, não ter sentido para viver, vai levando a vida com a corrente, né? E a Halle, ela é muito a cólera, o fogo, né? Ela é extremamente expressiva. A gente tem esse desenho aqui do J.J. Smith no Dribble. Quem quiser eu passo o link, só para dar os créditos, né? Que eu achei aleatório na internet, mas tá bom. Enfim, eu consegui pegar os crachazinhos deles. Ah, isso é muito, muito, muito legal. Enfim, aqui a gente tem o Irving, tá? O Irving, a gente consegue ver as caligrafias, né? Muito interessante do Mark, do Dylan, da Helen. É muito, muito interessante. E é interessante também observar que o externo deles continua com o mesmo temperamento, continua com o mesmo temperamento, só que são manifestações muito diferentes. E a gente consegue ver que é uma manifestação diferente, por exemplo, no Irving, né? Como ele é muito mais. Claro, ele é bem certinho e bem xaropinho no interno dele, né? E no externo ele também continua tendo as manias dele, ele é solitário e tudo. Então, assim, tem uma correspondência muito forte. Vamos lá. Então, o Mark, que é a aflição, né? A gente consegue ver até os traços dele de tristeza, de pesar, né? Aqui na foto ele tá sorrindo, mas é pro crachá, a gente não pode levar isso em consideração exatamente, né? Mas pode reparar como ele tá sempre muito, muito, muito triste. E não só pelo fato do que ocorreu, mas a, a fleuma, ela tende a pegar, assim como a água, ela tem memória, né? Como eu falei dos bebezinhos, mas a água, quando tem alguns estudos que quando falam a qualquer palavra ou tem algum som para as moléculas de água, as moléculas, elas se alinham, né? Conforme a ressonância daquela palavra. Então, a fleuma, ela tende a gravar, memorizar o seu contexto. Por isso que existem alguns fleumáticos que são extremamente raivosos, irritadiços, porque eles, na verdade, estão manifestando uma emoção do ambiente, né? Um, o próprio ex-presidente, né, o Bolsonaro, ele é
fleumático. E todo mundo achava que é colérico, porque ele é bravo, é militar e tem toda essa coisa, né? Mas na verdade ele é fleumático. Ele cresceu no ambiente, né, no meio militar, então obviamente ele pegou essas características, né? Mas é conforme vai com a maré, entendeu? E é assim que acontece. Mas por ser um elemento, olha só a assinatura, como ela é fluida, como ela é abstrata, né? É muito, uma movimentação muito, é fantástico. Você vê fluidez, embora não tenha como ler especificamente, né? Ela tem uma continuidade, ela parece a uma movimentação de água, uma água turva, não tem é, é, uma consequência, uma correspondência, algo tão firme, né? Tão categórico. É muito fluido, né? É, enfim, muito interessante. Então a gente tem essa fluidez, né? Essa fleuma. E ele não tem a ambição de querer se destacar, de querer terminar coisa, de querer é, subir carreira, de ter um cargo, mas às vezes acontece justamente porque ele vai conforme a maré, assim como as margens levam o rio até o mar, conforme a água ela tende ao nível, ela vai correndo, ela segue o ritmo dela, né? Quando você joga uma água, ela se esparrama, e ele vai indo, vai fazendo o que tem que ser feito e vai seguindo o que tem que ser feito. E ele se conecta empaticamente, emocionalmente, muito fácil na Rally. Ele olha para cada um e ele entende as necessidades emocionais. Ele tem um nível empático muito grande, que é algo da fleuma. Então, aqui a gente vai ter essa manifestação do temperamento na fisionomia, no físico, no comportamento, na personalidade, na forma de falar, na assinatura, enfim, são muita coisa, entende? Por isso que é interessante para estudar. Mas não levem ao pé da letra, porque provavelmente, por exemplo, nem todo mundo vai ter todas essas manifestações, tá? É realmente bem diferente, bem difícil, e cada um vai ter uma modulação diferente, né? Pois bem, então a gente tem essa fluidez até na assinatura, né? E algo abstrato, bem correspondente à água. Ele fala também que quando ele foi contratado, ele teve que repetir, deu muito trabalho e teve que repetir não sei quantas vezes a, aquela parte da sala de descanso, né? Aquele pedido de desculpas. Porque por mais que ele siga o fluxo, a água, ela é um elemento muito sutil, muito sutil. E ela é um simbolismo de ponte, de travessia, de mundo sutil, abstrato, ou material, manifesto, né? Então ela é ponte para qualquer coisa. Tanto que as margens da cidade são até as margens do rio, muitas vezes, né? É, o oceano, simbolismo para inconsciente, algo abstrato. Aí a gente vai ter também o espelho, né? Antigamente a astrologia ela era estudada pelos lagos, a gente, em vez de ficar olhando para cima, para os céus, machuca esse movimento, era mais fácil olhar para baixo. Então os lagos eles refletiam as estrelas e era mais fácil também para ter ponto de referência. Então aqui, parado aqui, eu ainda consigo ver Sírios. Aqui nesse horário, depois eu não consigo ver mais. Então eu tinha um ponto de referência, né? Só olhar para cima é difícil, a gente tem que ter um ponto de referência. É, Então tem essa correspondência dos lagos com espelhos. Espelhos são muito usados em rituais, né? É, para aprender, porque eles são portais, tá bom? Pois bem, então daí a gente tem o Dylan, né? Olha a caligrafia dele, como é uma caligrafia despojada, alegre, clara, né? Ela até parece que balança, né? Que ela tá ali saltitando, assim como o Frolic, né? E aí a gente tem o Júpiter como correspondente, né? Da Fêmea, só para finalizar, nós temos Lua e Vênus, tá? Ambos têm essa relação do arredondado, do circular, tá bom? A gente pode reparar que a assinatura dele tem um arredondado, um circular,
mas é um circular grande, fluido, círculo, né? Um círculo aberto, fluido. É, e ele também tem dificuldade para dormir, de pegar no sono, dorme mal pra caramba, ele foge muito da realidade. A bebida é uma coisa extremamente fleumática, porque ela é de fato uma bebida, bebida é fria e úmida, né, líquida, mas também causa um entorpecimento dos sentimentos. A pessoa não quer sentir, então ela sente demais, então ela bebe para fugir desse sentimento de não olhar para a vida, só olhar para o passado. Continuando aqui. Então, o Dylan. Então, Júpiter ele é expansivo. Então, a gente vai ter ele também circular, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não parece aquela coisa parada, lânguida, meio difícil de movimentar. Não, ele é ágil, ele é esperto, ele quer competir, ele quer, uau, que maneiro, um negócio de dedo, a caricatura, ele, kkk, divertido, né? A minha caricatura, e é brincalhão, e aquela coisa assim, né? É muito explícito a gente ver isso. Então, o calor com umidade, só umidade e frieza, a gente viu que é a fleuma, é muito difícil. Já a primavera, esse calor com umidade, ele é mais propício para a vida. Ele gosta de se relacionar, por mais que ele fique com medo por causa do outro setor e tudo, ele tem algo de se relacionar entre o pessoal da equipe dele. Ele gosta de descobrir as coisas, de aprender as coisas. É, ele é motivado no trabalho dele e ao mesmo tempo ele é brincalhão, ele adora as festas, por isso que ele trabalha mais, na verdade é só para ganhar os brinquedinhos e para fazer as festinhas, não é porque ele, olha como eu sou maravilhoso e empenhado no meu trabalho, não, ele quer os prêmios, ele gosta dos prêmios e provavelmente ele já tenha ido naquela tal da festa do waffle, porque ele sabia muito bem o que ia acontecer, não ficou nem um pouco surpreso e ainda deu no pé, né, para cumprir com o plano. Provavelmente ele sabia o que rolava ali. Até porque, se eu não me engano, foi ele que praticamente quase deitou na cama, né, do Sr. Kir, quando eles foram para a aula de perpetuidade pela primeira vez, né? Não sei se vocês estão lembrando dessa. Então, já estava familiarizado com aquela cama, né? Então, tem essa coisa meio sapeca, meio brincalhona, de querer o prazer, a gula, a diversão, né? Então, a gente vai ter essas correspondências. Inclusive, a gula e a luxúria são pecados que andam correspondente. Não falando que, ele é pecador, não, gente. São hábitos. Assim como a fleuma, a gente vai ter a preguiça, a gente vai ter a tristeza, né? Então, né, tem essa correspondência aqui. Hum. Aí a gente tem o Irving Bailiff, né? O Irving, ele é, obviamente, pra mim, gente, alguns colocam ele como. Como é que eu vou lembrar agora? Como fleuma, tá? Mas ele é seco. Você pode ver como tem a aparência, até a mesma idade, né? Da melancolia, a gente vai ter ele ossudo, ele é magro, ele é esguio, ele é alto. É, ele tem essa angularidade, é, então, e ele é mais velho, né? E a assinatura dele, ela pode ver que parece que ela foi, é, é, ela é muito milimétrica, ela é muito ordenada, porque o outono é quando a gente precisa guardar as coisas, armazenar as coisas para sobreviver o inverno, para recomeçar. Então é um momento assim de vamos, gente, precisa de ordem, precisa de... Então, e é frieza e secura, é uma praticidade. E ele é muito cheio das regras, do manual, do pode, não pode, sim, não, é errado, é certo. E ele tem um quê artístico, mas esse quê artístico pode ver que ele não é muito criativo e muito fluido. Normalmente os melancólicos eles têm sim uma criatividade, porque eles têm um olhar muito bom para a arte e porque eles percebem os mínimos detalhes. E é uma forma deles de se conectar com as emoções e com os sentimentos, porque para eles é muito difícil porque não tem a umidade, então não tem essa fluidez, tá? Então eles conseguem isso através da arte, de uma forma mais ordenada. Mas pode reparar que o estilo de arte do melancólico também é ordenado. Então vai ter o tom certo de cor, a vai ter algo coerente, coeso, específico, preciso. E pode reparar que ele começou a pintar aquela porta preta e tudo.
sempre, sempre, sempre naquilo. E investigativo, né? Ele tem tudo organizado, catalogado, endereços e listas e tudo mais. Então, e ele tem uma certa feminilidade, né? Pode ver pelo circular, essa parte circular aqui, ó, é mais femininos. A gente vê, por exemplo, do Mark é mais masculino, embora seja um elemento feminino, é feminino. Então a gente tem um certo circular, mas é um circular mais fluido, mais solto, né? Aí o Dylan, ele é mais, pode ver que a caligrafia dele é mais despojada, é mais brincalhona, mais young, né? A do Mark, ela corre, mas ela, ao mesmo tempo, ela tem é só as iniciais. Então começa bem, mas o meio, as palavras do meio, são mais curtas, mais comedidas, mais retraídas, né? E a do Irving, a gente vai ter todo milimetricamente ali, né? Tudo bem encaixadinho. Também mais feminino. O feminino, ele é passivo, assim como a lua. Ela recebe a luz solar, né? Então, é, o feminino, ele vai ter algo mais contido, mais... Por mais que a água seja, ela vá, mas ela vai conforme o nível. Tem algo direcionando ela. Já a vida, que é a primavera, ou o verão que a gente vai ver, não, ela é porque ela é, entendeu? Ela é mais ativa. A vida ela vai acontecendo, ela não pede licença, né? Aquela pessoa que chega e muda as coisas de lugar e mexe e não tem receio, não tem vergonha, não tem pudor, né? Ela é mais expressiva, expansiva. Então, o Irving, ele é mais das regras, né? Vai conforme também. Embora ele quebre bastante as regras por amor, para se conectar, né? Olha que diferente que é isso, né? E aí ele, na verdade, ele faz, quebrando as regras, mas ele arruma alguma desculpa, porque tá o livro, fala, porque o senhor Keir fala que. Então ele arruma uma justificativa para fazer o que ele estava fazendo, que era quebrando as regras, né? É, a Halle, gente, olha como essa assinatura é reta, quadrada, ela é raivosa, ela tem a ira. O cabelo dela, gente, ruivo e espivetado, e tem aquela coisa inquieta e não aceita ser domada, né? Porque a cólera, ela é muito difícil de ser contida. Já viu alguém com raiva? Você fala, oh, calma, não tem como calmar não, minha filha, não tem. E é uma coisa destrutiva, uma coisa perigosa. Então, por isso que a gente tem a malícia, a maldade, até meio perigoso, né? Então, a gente vai ter aqui a Halle como uma representação da cólera. Aí vocês podem reparar que, independente de ser homem ou mulher, né? A fleuma, ela é feminina, mas a gente tem o Mark, a, a, a melancolia também é feminina, mas a gente tem o Irving, e aqui na cólera, que é extremamente masculino, porque é quente e seco, nós temos uma mulher. Então não tem nada a ver, tá? Quando eu falo feminino, masculino, é só manifestação das coisas, entendeu? É só isso, né? Ah, sei lá, não sei nem o que que eu pego aqui pra exemplificar isso. Tudo meio neutro, né? Por exemplo, as flores. As flores é uma coisa delicada, feminina, arredondada, né? É uma coisa assim que ela remete a algo passivo, né? É uma coisa agradável, né? O feminino ele é agradável, ele convida, ele é convidativo. Ele não vai, ele convida para vir até, né? a, a- o aconchego, o acolhimento. Já o masculino, ele vai para ação, ele não quer que venham até, ele vai para ação, ele é mais inquieto, dominante, então é mais para fora, né? Então não tem a ver com homem, mulher, não, é só manifestação da natureza, tanto faz, entendeu? Tanto faz. Então, assim, a gente vai ter a Halle Riggs, então a gente tem a assinatura dela, né? Os traços quadrados, inquietos, e parece que ela faz rápido, né? Você pode até reparar como é que a pessoa deve escrever, né? O Irving, você pode imaginar o ritmo, né? Como faz o traço, onde que tá mais fino. Pode reparar que aqui ele vai se
vai ficando com menos tinta, vai ficando mais fraco. Aqui do Dylan, parece que ele tá rápido, mas ao mesmo tempo sem pressa, sabe? Meio que para ficar claro, para ficar acessível. Já o Mark é uma coisa que parece que vai fluindo e simplesmente escrevi, né? E, e da Hailey parece uma coisa raivosa, inquieta, com pressa, né? Então ela tem todos esses componentes. E aí a gente tem a malícia, né? O verão. O verão ele é quente e seco. Pode reparar, o calor ele expande e a secura não tem tato com as pessoas, porque o calor ele tem uma representação dele em si. Então ele não precisa do outro, ele não quer necessariamente se conectar, mas ele quer expressar quem ele é. E nessa necessidade enorme de expressar quem ele é, né, ele acaba não tendo tato na hora de se relacionar. Por isso que é correspondente aos signos de Áries, Leão e Sagitário, né, que são expansivos, expressivos, mas principalmente a estação do verão, que começa em Câncer, tem o ápice em Leão, e o final do verão é Virgem. As estações elas são correspondentes ao hemisfério norte. Então, quem tem Sol em Câncer e Sol em Virgem, sim, tem a tendência de ter um temperamento colérico. Mas esse temperamento ele é da base na relação do ser em si. Não necessariamente a pessoa vai ser bruta, grossa, raiva, com pressa, entendeu? Não necessariamente. É, é interessante ver os senhores da mente, Mercúrio, Lua e o regente do ascendente. Aí na personalidade pode ser que transpareça ali alguns traços, né? A melancolia é correspondente aos signos de Touro, Virgem e Capricórnio, mas ao mesmo tempo que a Terra, né, a gente vai ter a estação do outono, que começa em Libra, aí vai para Escorpião e Sagitário. Perdão, a primavera, que é o sanguíneo, a gente vai ter os signos de ar, que é Gêmeos, Aquário e Libra. Ele tem muita cara de geminiano. Entende? Aquela coisa assim um negocinho de dedo, não sei o que lá, olha aqui a caricatura, kkkk, divertido. E meio Sagitário também, porque tem essa coisa do Júpiter, né, que expande. Mas enfim, voltando aqui. É, Aí a gente vai ter a estação, né? Áries, Touro e Gêmeos, que é o começo da primavera para o hemisfério norte. Aqui no Brasil muda? Não muda, não, gente. Não muda porque é o simbolismo do começo, meio e outra metade e fim do zodíaco, tá? Então tem essa correspondência com o hemisfério norte. A fleuma, a gente vai ter os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. E a estação fleuma são os últimos signos, que é Capricórnio, Aquário e Peixes, tá? O que mais que eu ia falar aqui? Os planetas coléricos, Sol, que ele é quente e seco, e Marte, que ele é quente e seco. Percebam, o Sol ele é correspondente ao rei, à realeza, à autoridade. Marte é o guerreiro, é aquele que serve ao rei, mas ele briga, né? Os planetas melancólicos, o Mercúrio, então ele tem ciência das leis da ordem, do conhecimento, da transmissão, né? E o Saturno, da ordem, dos limites, né? São frios e secos. Quente e úmido, como eu falei, é Júpiter, e a fleuma, Vênus e Lua, que são femininos. A Lua que liga as marés, né? Tem correspondência com as marés, né? Tudo isso. Então, podem reparar, né? A Vênus e Marte, Sol e Lua. Então, o fogo e a água, eles são completamente opostos, porque um é frio e úmido e outro é quente e seco. São completamente opostos, mas tem um complemento muito forte e eles acabam tendo uma paquerinha, né? Uns crush entre eles. E os dois, eles têm um potencial de liderança, né? De estar à frente das coisas. E a gente tem uma oposição entre a primavera e o outono, mas são equinócios, não é a pureza do elemento, equinócio, né? Então, a umidade com calor e a secura com frieza, né? Mas aí é outro assunto, mais simbolismo alquímicos e coisas assim, tem no curso, tá, gente?
Enfim, eu fascinada por achei muito legal. Tô muito ansiosa para ver, né, mais desse desdobrar da relação deles. Pode ser que eu esteja enganada, que não seja isso, mas tem alguns que trocam, colocam um. Acho que o Irving como fleumático, se eu não me engano, e o Mark como melancólico, né? Mas eu não acho que tenha essa correspondência, não vejo muita relação, né? Essa é a minha visão. E explico aqui meus porquês, né? Mas pode deixar aqui nos comentários o que que você acha, se você já assistiu a série, o que que você acha que vai acontecer, por que que tem essa coisa de temperamento. Eu acho que eles são um setor bem experimental, porque eles têm muita coisa de observar eles e tudo, né? Coisa bem diferente. Mas, enfim, detalhes aqui. E de fato, o nosso trabalho, né, quanto ser humano, é observar essas tendências, essas inclinações, porque cada um vai ter um vício, né? O da fleuma, como eu falei, a tristeza e a preguiça. Tem um pouco da melancolia ali, do melancólico, essa preguiça também, mas é, principalmente uma coisa ranzinza, né? Do sanguíneo, não tem limite, também tem essa coisa da gula, né? É, a malícia, no caso da cólera, a gente tem a ira e também tem um pouco da luxúria e do orgulho também, né? Na cólera. Então, cada um vai ter um vício que precisa ser realmente domesticado. E todo mundo tem uma tendência de um pouquinho de cada um. Ah, nossa, então eu só tenho esse aqui para me livrar, tá ótimo, porque eu nem como muito. Vai vendo, vai vendo. Né? É muito interessante observar isso. E se é um tema principal da sua vida, um tema em alta na sua vida, mesmo que seja para mais ou para menos, ele é um pecado, né? É, pecado, vício, tanto faz o que você queira chamar, né? Mania de estudo, a gente acaba falando. A gente tem trava com essa palavra, né? Bom, gente, terminando por aqui, para se conhecer melhor, consulta, não tem como. São anos de estudo e prática, então não tem como aprender de um dia para noite. Então, se você quer realmente domar os seus temperamentos, adorei essa, consulta, né? Vai ficar bem mais fácil. Então, tá aqui no link na descrição aqui do vídeo, contato para me chamar, para eu explicar como que funciona a consulta, e aí eu te passo qual o seu temperamento, a sua mentalidade, as suas tendências. Raramente vai ser um temperamento muito bem definido, tá, gente? Eu mesma tenho tendências, assim, do meu temperamento físico ser colérico, mas a minha mentalidade é melancólica, então não acompanha. Vocês podem reparar que não acompanha, gente. Muito diferente. Eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, né? Vamos ajudar no engajamento do vídeo, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Comenta até qualquer figurinha, já ajuda muito aqui no engajamento para o YouTube entender que esse é um vídeo interessante para as pessoas assistirem. E se você não assistiu Ruptura, por favor, corre assistir porque vale muito a pena. É uma série fantástica e provavelmente eu vou trazer bem mais conteúdo sobre ela aqui no canal, tá bom? Tem muito simbolismo e muita coisa interessante de ser trabalhada. E lembrando que para consulta, o pessoal às vezes pergunta, tá aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar ali por cima, logo no primeiro link, tá bom? E até a próxima!